Oração da manhã com Noé. Antes de continuar, inscreva-se no canal Raízes do Trono Eterno, ative o sininho e compartilhe esta mensagem com alguém que está precisando de um novo recomeço. Esta oração pode ser a resposta de Deus para uma alma aflita menos, e talvez seja você o canal que levará esperança a alguém neste exato momento, em meio a uma geração completamente corrompida, onde a maldade do coração humano havia alcançado os céus. Deus encontrou um homem que andava com ele. Este homem era Noé, um nome que significa descanso ou consolo, e que se tornaria símbolo da fé e da obediência em tempos de caos. Noé é mencionado pela primeira vez em Gênesis 5:29, como aquele que traria alívio à humanidade aflita menos, e foi exatamente isso que ele fez, ao cumprir uma missão que aos olhos humanos parece absurda: construir uma arca em plena terra seca. Imagine-se no lugar de Noé, ouvir de Deus que um dilúvio engoliria a terra inteira e que você deveria construir um gigantesco barco para salvar sua família e alguns animais. Não havia nuvens no céu, não havia sinal algum de tempestade. As pessoas riam, zombavam e o chamavam de louco. Ainda assim, Noé seguiu. O que o movia? Fé. Uma fé silenciosa, resistente, perseverante. Hebreus 11:7 nos diz: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa. Deus não está à procura dos mais habilidosos, mas dos mais obedientes. Noé nos ensina que caminhar com Deus exige convicção diante do invisível. A jornada dele começa com uma ordem e segue com um processo de obediência diária. Não houve atalhos, apenas martelo, madeira e perseverança. Você tem confiado em Deus mesmo quando tudo parece improvável, ou tem deixado o desânimo afundar a sua fé? Muitos de nós vivemos cercados por dilúvios modernos, pressões emocionais, crises financeiras, doenças, perdas e assim como Noé precisou da arca para se salvar, nós também precisamos de um lugar de refúgio. Esse lugar é Cristo. A arca representa Jesus, o único que pode nos guardar quando as águas da vida ameaçam nos engolir. Não é sobre o tamanho da tempestade, mas sobre a profundidade da confiança que temos em quem pode nos sustentar. Lembre-se das palavras de Isaías 43:2: quando passares pelas águas, estarei contigo, e, quando pelos rios, eles não te submergirão. E aqui vai uma pergunta para sua reflexão espiritual. Você tem construído a sua fé, ou está esperando que a chuva caia para começar a buscar a Deus? Noé não esperou o céu escurecer. Ele começou a obedecer mesmo quando tudo parecia ensolarado. Talvez hoje Deus esteja te pedindo algo que não faz sentido. Talvez Ele esteja te chamando para construir, restaurar, perdoar ou recomeçar. E você está esperando mais um sinal. Saiba que às vezes o sinal é o simples fato de você estar ouvindo esta oração agora. Nada é por acaso quando se trata do plano de Deus. Neste momento, ore assim: Senhor, assim como Noé, eu quero andar contigo mesmo que o mundo diga que sou louco. Dá-me força para obedecer, fé para construir e coragem para seguir. Mesmo que a tempestade pareça distante, quero estar preparado em Ti. Que minha vida seja uma arca de salvação para minha família, minha casa e para todos que me cercam. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração com fé, permaneça firme. Continue construindo, continue obedecendo. Deus não falha em suas promessas. Ele disse a Noé que o livraria, e cumpriu. Ele te diz hoje: confia em mim, pois eu sou o teu refúgio. Se essa mensagem falou com você, deixe um amém nos comentários e compartilhe este vídeo com pelo menos 3 pessoas. Vogue pode ser um Noé na vida de alguém. Antes de seguir com a oração, pare por um instante e reflita: o que você tem construído com suas atitudes diárias? Fé ou medo, esperança ou desconfiança? Noé nos ensina que o tempo da preparação é também tempo de adoração. Por isso, já deixe o seu like, compartilhe este conteúdo e seja instrumento de Deus hoje. A vida de Noé não foi marcada apenas por martelar madeira e reunir animais. Foi marcada por uma confiança que transcendeu a lógica humana. E talvez esse seja um dos pontos mais poderosos que o exemplo de Noé nos ensina. A fé não é uma emoção, é uma decisão. Uma decisão de confiar em Deus mesmo quando tudo à sua volta grita o contrário. Quantas vezes, nos dias de hoje, nos sentimos, como Noé, rodeados de pessoas que zombam da nossa fé
que vivem segundo seus próprios padrões, que ignoram os avisos divinos? Vivemos numa geração que relativiza o pecado, desconsidera a santidade e despreza a verdade bíblica. Noé, contudo, manteve-se firme em sua retidão. Gênesis 6:9 nos diz: Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Ele era justo entre os seus contemporâneos, ou seja, em meio a uma geração corrompida. Isso nos mostra que é possível viver em santidade mesmo em meio ao caos. É possível ser íntegro mesmo quando todos à nossa volta escolhem o caminho largo. A questão não é o ambiente onde estamos, mas a aliança que temos com Deus. A arca que Noé construiu levou tempo, esforço e resiliência. Da mesma forma, nossa vida espiritual também exige construção diária, oração, leitura da palavra, vigilância, renúncia. Não se constrói fé sólida com base em experiências passageiras. É preciso constância. Talvez você esteja vivendo um tempo onde sente que está construindo algo grande, mas ainda não vê nenhum fruto, nenhuma chuva. Continue. Deus está vendo cada martelada da sua fé. E aqui vai um ponto profundo para a reflexão. Noé não sabia o dia exato em que o dilúvio viria, mas ele sabia quem havia prometido. E isso bastava. Você tem confiado mais nas promessas ou está ansioso pelo cronograma? Teidias. A confiança não depende do tempo, mas de quem prometeu. Quando Deus fechou a porta da arca por fora, foi um ato de proteção. Noé não tinha controle. E isso nos ensina sobre entrega. Gênesis 7:16 relata: o Senhor fechou a porta por fora. Isso é simbólico. Há situações em nossas vidas que Deus mesmo fecha, portas que Ele sela, porque sabe que aquilo não faz mais parte da jornada. E nós muitas vezes sofremos porque queremos manter janelas abertas onde Deus já colocou fim. Talvez hoje Deus esteja te chamando para entrar na arca da obediência e confiar em Ele com tudo. Talvez esteja te pedindo para deixar para trás pessoas, lugares ou hábitos que não cabem mais no seu plano para você. Assim como Noé, você precisa entrar, confiar e deixar que Deus feche o que precisa ser encerrado. Lembre-se de que o mesmo Deus que envia o dilúvio também sustenta a arca. Ele não apenas permite tempestades, Ele também prepara os meios para que você passe por elas e saia mais forte. O dilúvio não veio para destruir Noé, veio para separar. O que Deus está fazendo na sua vida pode parecer uma perda agora, mas será uma preservação mais adiante. E depois de toda tempestade, sempre vem o recomeço. O arco-íris da promessa só apareceu após a longa espera. E com Noé, Deus fez uma nova aliança. Estabeleço a minha aliança convosco e com os vossos descendentes. Gênesis 9:9. Você está pronto para esse novo tempo? Porque toda arca que flutua na tempestade um dia repousa sobre um monte. Não há luta eterna. Deus vai te dar descanso. Ore comigo neste momento. Deus Todo-Poderoso, assim como Noé, eu escolho te obedecer mesmo quando não entendo os teus caminhos. Dá-me forças para construir com fé, mesmo em meio à zombaria e à incredulidade ao meu redor. Que minha vida seja uma arca para minha casa, e que a minha obediência salve não apenas a mim, mas também os que amo. Fecha, Senhor, as portas que precisam ser fechadas e me ensina a confiar em Ti até que a tempestade passe. Em nome de Jesus, amém. Se essa oração tocou o seu coração, escreva nos comentários: eu escolho obedecer, como Noé. Isso é mais do que um gesto, é um testemunho público de fé. E lembre-se, alguém está precisando desta mensagem. Compartilhe agora mesmo e leve salvação a outro coração. Antes de continuar, pare por um instante e reflita: quais áreas da sua vida precisam de uma arca? Onde você precisa de um recomeço? A história de Noé nos mostra que Deus não apenas preserva no meio da tempestade, Ele também restaura após ela. Se essa palavra já está falando com você, curta, compartilhe e comente: Deus é minha arca aqui embaixo. Após meses trancado na arca, Noé viu a chuva cessar. Mas mesmo com a tempestade do lado de fora tendo passado, a espera dentro da arca ainda não havia terminado. Isso nos ensina uma das lições mais difíceis da vida espiritual: o silêncio pós-tempestade. Muitas vezes, esperamos que ao cessar a luta, venha imediatamente a vitória visível. Mas Deus trabalha também na espera. Gênesis 8:10-12 diz: Noé esperou mais 7 dias e soltou novamente a pomba, e ela não voltou mais a ele. Esse detalhe parece pequeno, mas é poderoso. Noé teve paciência de esperar até que Deus confirmasse o tempo certo de sair da arca.
Ele não se precipitou. A pomba foi o sinal da paz, da nova vida, do tempo novo. Quantos de nós, no entanto, não suportamos o intervalo entre a chuva que cessou e a terra que seca? Esperar no Senhor não é passividade, é fé ativa, é construir no silêncio, é confiar sem garantias, é caminhar quando tudo ainda parece escuro. É como Noé, que mesmo com tudo diferente ao seu redor, permaneceu atento à direção divina. Talvez, neste exato momento você esteja dentro de uma arca emocional, isolado, escondido, sem ter onde colocar os pés. Mas o Deus que te guiou para dentro dessa arca é o mesmo que te guiará para fora dela. Salmo 41:2 diz: Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Quando Noé finalmente saiu da arca, sua primeira ação foi construir um altar. Ele não correu para ver o novo mundo. Ele não se apressou em organizar sua nova vida. Ele parou para adorar. Isso nos ensina que o fim da tempestade deve sempre nos conduzir ao altar. A gratidão precisa ser o nosso primeiro passo no novo tempo. E foi justamente essa adoração que tocou o coração de Deus. Gênesis 8:21 revela: E o Senhor aspirou o suave aroma e disse consigo mesmo: Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem. Você consegue compreender o poder da adoração de Noé? Ela moveu o coração de Deus e estabeleceu uma nova aliança com toda a humanidade. Deus responde não apenas às orações, mas também aos altares. E hoje, talvez Deus esteja esperando ver se, após o seu livramento, você irá erguer um altar ou apenas seguir com a vida como se nada tivesse acontecido. O altar de Noé mudou o curso da história. O seu altar pode mudar o rumo da sua casa, da sua cidade, da sua geração. E aqui entra algo ainda mais profundo. Deus deu a Noé um sinal eterno, o arco-íris, um lembrete visível de uma promessa invisível. Sempre que você olhar para o céu após a tempestade, lembre-se, Deus não esquece as promessas que faz. Mesmo quando a arca balança, mesmo quando os ventos sopram forte, o pacto dele permanece firme. Hebreus 10:23 nos lembra: retenhamos firmemente a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Assim como Noé guiou sua família por águas turbulentas até um novo tempo, você também está sendo chamado para ser uma bússola espiritual. Sua fé pode ser a ponte para o recomeço de muitos. Deus está levantando Noés nesta geração, homens e mulheres que não se dobram à cultura, que não abandonam sua fé por conveniências, que continuam construindo mesmo quando ninguém entende. Você está disposto a ser essa voz no deserto? Está disposto a construir sua arca mesmo quando zombarem de você? A permanecer dentro dela até que Deus diga que é hora de sair? Se a resposta for sim, então hoje é o seu dia de renovar sua aliança com o céu. Ore comigo mais uma vez. Pai Celestial, como Noé, eu escolho te adorar no meio do silêncio. Ajuda-me a esperar com fé, a construir com obediência e a sair da tempestade com gratidão. Que minha vida seja um altar vivo, onde o Senhor se agrade em cada gesto e decisão. Que eu possa viver segundo o teu propósito e que a minha fé seja testemunho nesta geração. Em nome de Jesus. Amém. Compartilhe esse vídeo agora mesmo com alguém que precisa de um recomeço. Inscreva-se no canal Raízes do Trono Eterno e ative o sino para não perder nenhuma nova mensagem. Escreva nos comentários: eu e minha casa estamos dentro da arca. Esse é o seu compromisso público de fé.